a última mensagem da nossa série Boas Notícias de Esperança. Nessa noite, o tema dessa mensagem é Boas Notícias de Esperança para lidar com as tempestades. Obrigado, querido. O texto bíblico que nós vamos ler é o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, verso 20. Atos, capítulo 27, verso 20. Você pode aí abrir sua Bíblia, seu smartphone, a sua versão, ou você pode também acompanhar aqui na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. O sonho de Paulo era ir a Roma. Quando ele foi preso em Jerusalém, Deus lhe disse que queria que ele desse testemunho do Evangelho também em Roma. Portanto, era da expressa vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Mas quando Paulo embarcou para esse destino, ele enfrentou uma terrível tempestade. Todo o capítulo 27 do livro de Atos é uma narrativa da tempestuosa viagem de Paulo a Roma. Eu não quero me deter nos assuntos culturais desse texto, mas quero apenas apontar o fato de que naquela embarcação todos sofreram com muitas tempestades, até chegarem ao destino final sãos e salvos. Porém, em um momento daquela viagem, depois de já enfrentarem duras tempestades, de não conseguirem enxergar o sol, de não conseguirem enxergar as estrelas durante muitos dias, todos aqueles homens perderam a esperança de serem salvos. E a nossa vida é como uma viagem, queridos, e às vezes uma viagem com muitas tempestades. E como é ruim viajar com tempestade. Eu já não gosto de dirigir à noite, e quando chove então, pior ainda. As condições nunca são favoráveis, e eu fico percebendo que na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós estamos nessa viagem chamada vida, e muitas vezes, nessa jornada, nós enfrentamos muitas tempestades. A jornada da vida, nós atravessamos caminhos cheios de espinho, despenhadeiros íngremes, desertos causticantes, mares encapelados. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós encontramos tempestades pela frente. Porque talvez a sua indagação seja: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, e ainda assim estou passando por lutas, por problemas, por muitas tempestades. Mas mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, você é um candidato a passar pelas duras tempestades dessa vida. Às vezes nós nos sentimos como Paulo e os seus companheiros de viagem. As tempestades, elas têm sido tão cruéis, elas têm trazido tanta dor, tanto sofrimento, tanta desesperança, que em determinado momento da nossa história nós perdemos a esperança de que algo bom vai acontecer. Nós olhamos e não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Nós estamos sentados em cima dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas tempestades, e não conseguimos enxergar que em algum momento essas tempestades vão passar. Os dias para nós são sempre dias nublados. Não conseguimos ver o sol, não conseguimos ver as estrelas. O nosso semblante denota a realidade que está dentro do nosso interior: medo, angústia, pavor e desespero. Não conseguimos então encontrar uma solução para os desafios e para as lutas as quais nós estamos atravessando. Nenhuma solução concreta parece existir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que chegou aqui nessa noite. Deus o trouxe aqui
porque Ele tem boas notícias de esperança para você aprender a lidar com as tempestades da vida. Deus não trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele vai fazer cessar a tempestade. Deus não trouxe aqui nessa noite para dizer a você que Ele vai tirar você desse sofrimento pelo qual você está passando. Talvez Deus não esteja dizendo aqui nessa noite para você que Ele vai curar a sua enfermidade física, mas Ele está aqui nessa noite para trazer boas notícias de esperança para que você possa lidar com as situações adversas na sua vida, lidar com as tempestades da vida. Pode ser que as tempestades não passem hoje, vão durar mais um tempo, mas hoje você sai daqui com a certeza de que Deus ministrou o seu coração, e que a partir de hoje você vai saber lidar com as tempestades da sua vida. A boa informação é que tempestades nunca duram para sempre. Um dia elas vão embora. E geralmente quando as tempestades passam, Deus nos faz lembrar do pacto que Ele fez com Noé, e nos mostra um arco-íris e um dia lindo de sol. Então eu quero dizer para você que se você está vivendo um tempo de dor, luta, sofrimento, ou seja, qual for a tempestade, Deus já tem preparado para você um dia de sol e um arco-íris para a sua vida. Você é um sério candidato a um milagre do Senhor. Você está aqui nessa noite porque você está na lista do rol das coisas sobrenaturais que Deus quer fazer na sua vida. Por isso você está aqui. Por isso o Espírito Santo de Deus o trouxe aqui nessa noite. Porque Ele sabe a luta que você está atravessando, eu não sei. Ele sabe qual é o problema mais profundo da sua alma, eu não sei. Mas Ele está aqui para dizer, meu filho, ainda que você esteja no meio de toda essa situação adversa, eu quero ensinar para você que eu estou cuidando da sua vida e que você pode confiar em mim. Lembre-se que tempestades têm dia e hora para irem embora. Então, de acordo aqui com a experiência de Paulo e os seus companheiros de viagem, como podemos aprender a lidar com as tempestades da vida? O que fazer quando as tempestades chegarem? Porque há uma coisa importante: ou você já enfrentou alguma tempestade, ou você está enfrentando alguma tempestade, ou você vai enfrentar alguma tempestade. Nenhum ser humano que está sobre a face da terra com vida está isento de passar por tempestades na vida. Mas o problema não são as tempestades. O problema é como nós reagimos quando enfrentamos essas tempestades. O que eu aprendo então com Paulo e os seus companheiros de viagem? Eu aprendo que para lidar com as tempestades da vida, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Uma das grandes dificuldades no tempo da dor, no tempo do sofrimento, no tempo da tempestade, é que nós geralmente damos ouvido a muitas pessoas, damos ouvido até à voz do nosso inimigo, mas não estamos sensíveis para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Às vezes nós dizemos até que, por que estamos enfrentando isso, se somos servos de Deus? Ou talvez você aqui que ainda não tem uma experiência com Cristo Jesus, pode dizer assim, mas por que eu estou passando por tudo isso? Talvez Deus já tenha tentado falar ao seu coração a respeito disso, mas você não esteve sensível para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, você que está aqui nessa noite e que ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus na tempestade, deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes as tempestades é o único lugar onde você vai estar sensível para ouvir essa voz de Deus. Então preste atenção, Deus não desperdiça nenhum sofrimento, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Deus usa a tempestade para falar conosco. O problema não é Deus falar, o problema é nós não estarmos com os nossos ouvidos sensíveis àquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Olha o que diz o texto bíblico: e margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Faz parte do contexto do texto que nós lemos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião
não dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. É importante frisar que o inverno se aproximava. E nos tempos antigos era contraindicado navegar em alto mar no período de inverno. Seria prudente passar o inverno em algum lugar ou em algum porto da região. Paulo, conhecendo os riscos da navegação pelas águas do mar Mediterrâneo nesse período do ano, ele aconselhou a tripulação a não continuar a viagem, mesmo sendo aquele porto um lugar pouco apropriado para passar o inverno. O que é que eu aprendo com essa situação, pastor? Eu aprendo que Paulo era a voz de Deus naquele navio. Paulo alertou: é melhor não continuarmos a viagem, é melhor a gente parar. O porto aqui talvez não seja o melhor para a gente passar o inverno, mas é melhor passar o inverno em condições não muito agradáveis do que perdermos a nossa vida na viagem. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus através de Paulo, eles teriam evitado perdas, dores e sofrimentos durante aquela viagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes no meio da tempestade Deus libera uma palavra ao seu coração, mas você considera muito mais a palavra que não é de Deus. E aí, ao invés de você passar por uma tempestade de forma mais tranquila, você passa por uma tempestade ainda pior, ainda mais caudalosa, porque você não foi sensível para ouvir aquilo que Deus estava dizendo para você no meio da tempestade. E foi exatamente isso que aqueles tripulantes daquela embarcação sofreram. Eles poderiam ter evitado os danos que eles tiveram se tivessem ouvido a voz de Deus através de Paulo. Você pode evitar muitos danos nas tempestades da vida se você estiver sensível para ouvir o que Deus está dizendo para você. Você não precisa passar por situações mais difíceis ainda. Você não precisa passar por situações mais perigosas ainda. Você não precisa aumentar a carga do seu sofrimento se você estiver sensível para ouvir o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite. O que acontece quando nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus no meio das tempestades? Ficamos à deriva. É bom ficar à deriva, marinheiro? Ficamos à deriva. Olha o que diz o verso: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Um navio à deriva perde sua força e segue as rotas marítimas e dos ventos, ficando sem controle de navegação. Quando nós não ouvimos a voz de Deus no meio das tempestades, sabe o que acontece? Ficamos sem controle de navegação na nossa vida. Ficamos à deriva. São as pessoas que não estão sensíveis para ouvir a voz de Deus nas tempestades da vida, é que ficam sem esse controle de navegação, ficam à mercê das rotas marítimas, ficam à mercê dos ventos dessa vida. Deixa a vida me levar. Será que essa é a palavra de Deus para o seu coração? Talvez nas tempestades da vida você ouça essa música e fala assim: é isso que Deus quer, deixa a vida me levar. E Deus está falando assim: meu filho, olha só, você está à deriva e nem sabe. Sabe por quê? Porque eu estou ministrando no seu coração, eu estou falando contigo. E você está aí, deixa a vida me levar. Não é assim. Deixa eu levar sua vida, é bem melhor. Bem melhor. É na deriva, sabe o que acontece? Que nós abandonamos os nossos alvos. É na deriva que esquecemos o destino da nossa vida. É na deriva que nos esquecemos de nossos valores e ficamos simplesmente sendo levados pelas ondas de um lado para o outro, sem saber o rumo da nossa vida. Eu pergunto, vale a pena ficar sem ouvir a voz de Deus no tempo da tempestade? De maneira alguma. Mas também, quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus no meio da tempestade, lançamos fora coisas importantes de nossa vida. O texto diz assim: como fomos violentamente atingidos pela tempestade,
No dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Primeiro os marinheiros lançaram fora a carga, depois a armação do navio. Mais tarde jogaram fora o trigo, depois eles mesmos se lançaram ao mar. Geralmente, quando nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus durante as tempestades da vida, nós somos tentados a lançar fora da nossa vida coisas importantes para nós, como valores, como princípios e tantas outras coisas. Jogamos fora os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Desistimos de lutar pela restauração de um casamento, abandonamos nossos relacionamentos, abrimos mão de lutar pelos nossos filhos, sepultamos nossos planos e projetos de vida. E eu pergunto para você, quais são as coisas importantes que você está lançando fora hoje da sua vida, porque você não está sensível à voz de Deus? Quando ouvimos a voz de Deus, Ele não nos faz perder nada, e se perdemos, perdemos para ganhar. Se você quer viver, precisa morrer, palavra de Jesus. Quando não ouvimos a voz de Deus, nós só perdemos, perdemos e perdemos. Lançamos para fora da nossa vida coisas importantes e significativas. Quando ouvimos a voz de Deus no meio da tempestade, pode ser até que a gente perca alguma coisa, mas que não era significativa para nós, porque Deus nunca nos faz perder alguma coisa que Ele não tenha algo bem maior para nos oferecer. Pastor, o que acontece quando nós não estamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus no meio da tempestade? Perdemos toda a esperança de dias melhores. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. As pessoas que estavam naquele navio perderam toda a esperança de dias melhores, porque não estavam insensíveis para ouvir a voz de Deus através de Paulo. E o mesmo também se aplica à nossa vida. Quando nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, nós perdemos a esperança de dias melhores. Concluímos que para a nossa vida não tem mais jeito. Quantas vezes você já pensou sobre você dessa maneira? Tem jeito não, pastor. Essa situação na minha vida não tem jeito. Essa situação na vida dos meus filhos não tem mais jeito. Essa situação na minha casa não tem mais jeito. No meu trabalho não tem mais jeito. Essa dor que está aqui dentro, pastor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque você não tem estado sensível à voz de Deus. Porque quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, Deus ministra ao nosso coração de que a dor não é o nosso fim, de que o fundo do mar não é o nosso fim. Deus ministra ao nosso coração de que o nosso sofrimento não é a nossa história, não é o nosso fim. Deus ministra ao nosso coração de que dias melhores virão, de que vida abundante Ele tem para nós, de que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Mas para isso tudo precisamos estar o quê? Sensíveis àquilo que Deus quer ministrar para nós no tempo da tempestade. Isso é aprender a lidar com as tempestades da vida. Quando ela chega, eu sei que tem um Deus que ministra ao meu coração. Quando a tempestade chega, eu sei que tem um Deus que está cuidando de mim, está liberando palavras proféticas sobre a minha vida. Ah, como é bom passar pelas tempestades, não por causa do tempo das tempestades, mas por entender que estamos ainda mais sensíveis para ouvir o que Deus tem para dizer. Talvez Deus já tenha tentado lhe dizer muitas coisas no tempo em que você não sofreu. E às vezes Ele permite uma viagem turbulenta e cheia de tempestade para você ouvir a doce voz do seu Espírito Santo. Em segundo lugar, para lidar com as tempestades, tenha coragem e creia na promessa de Deus.
Olha o que diz o texto bíblico: porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, lá em Roma, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Na semana passada nós estávamos aprendendo a combater o medo. O texto foi sobre uma tempestade também, que abalou o barco dos discípulos de Jesus, lá no mar da Galileia. Mas uma coisa interessante é que Jesus, no início, antes que aquele barco estivesse lá no meio, ele disse assim: vamos para o outro lado. Jesus havia prometido que aquele barco chegaria ao outro lado. E quando ele promete, nós não precisamos ficar fazendo muitas perguntas. A única coisa que nós precisamos fazer é crer de que ele nos levará ao lugar que ele nos deu como destino. Meu filho, se você está vivendo um tempo de tempestade e acha que não vai chegar ao lugar que Deus lhe deu como destino, eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Deus está dizendo para você: tenha coragem, tenha ânimo e confie que eu vou levar você no lugar que eu prometi levar. Ele disse: Paulo, você precisa comparecer diante de César. E tem outra coisa: eu dei a você a vida de todos esses marinheiros que estão na embarcação. Então, meu filho, se eu disse que você vai chegar a Roma, você vai chegar a Roma. Seja passando por qual tempestade for, mas você vai chegar. Se Deus disse que você vai chegar, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa o desafio, não importa a dor, o sofrimento, seja lá o que for, você vai chegar. Mas para isso você precisa ter coragem, encher o seu coração de coragem, encher o seu coração de ânimo e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aqui Paulo se apresentou para acalmar os companheiros de viagem. E a primeira intervenção de Paulo foi seu apelo para que eles confiassem e fossem encorajados, porque Deus cumpriria a sua promessa. E se Deus fez a promessa, Ele cumpre. Nenhuma tempestade é capaz de destruir aquilo que Deus planejou para você. Nenhuma, absolutamente nenhuma tempestade é capaz de destruir aquilo que Deus planejou para você. Nenhuma dor pode tirá-lo do caminho projetado pelo Senhor. Nenhuma perda pode fazê-lo desistir de alcançar a bênção de Deus para a sua vida. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, ele falando sobre a sua morte, explicando todos os detalhes, ele disse assim para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo para você nessa noite: você não precisa ficar com o seu coração turbado, creia em mim. Ainda dentro do contexto, mas lá no capítulo 16 de João, ele disse assim: eu tenho dito essas coisas para vocês, porque a partir do capítulo 14 de João, ele vai dizer o que seus discípulos enfrentariam após a sua morte. E lá no final ele vai dizer assim: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Senhor, mas o Senhor só disse coisas que vão nos fazer passar pelas tempestades. O Senhor só disse aí a respeito de coisas contrárias. Eu estou dizendo todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Então, quando você passar pela tempestade, lembre-se que a mesma palavra liberada aos discípulos daquele dia é a mesma palavra liberada para o seu coração nessa noite. Não desanime, não temas, eu venci o mundo. Se eu venci, você também pode vencer. Nem a fúria do mais poderoso inimigo, nem o mais violento mar podem prevalecer contra aquele que é encorajado por Deus e que confia em sua promessa. Ele nunca falhou, ele não falha e ele nunca falhará. A Bíblia diz o seguinte: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera pois pelo Senhor. No tempo da tempestade, o melhor é esperar pelo Senhor, porque quando nós esperamos pelo Senhor, o nosso coração é fortalecido, a nossa alma é animada.
Isaías, escrevendo, disse o seguinte: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas essa promessa está reservada para quem? Para quem espera no Senhor. O naufrágio não é o seu destino, seu fim não é o fundo do mar. Deus tem um destino para você, e a despeito das tempestades da vida, você vai chegar lá. Portanto, tenha coragem e creia nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Nunca, absolutamente, nunca morrem. Em terceiro lugar, para lidar com as tempestades, esteja certo de que Deus está cuidando de você. Ah, pastor, não dá não. Está tão duro, está tão difícil. Como é que eu posso acreditar que Deus está cuidando da minha vida? Você está vivo. Posso te dar um monte de dicas aqui, mas a primeira é que você está vivo. O texto diz assim: enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Paulo e seus companheiros de viagem estavam sem comer há 14 dias. Então Paulo recomendou que eles comessem alguma coisa, porque o livramento deles dependia disso. Além do mais, Paulo os lembrou de que nenhum cabelo sequer cairia das suas cabeças. Seria uma boa embarcação para eu passear, né? Sabe o que isso significa, queridos? Que Deus estava cuidando de todas aquelas pessoas naquela embarcação. 14 dias sem comer, tempestade, barco à deriva, e lá vai problema daqui, problema de lá. Certo momento Deus falou assim: Paulo, está na hora dessa gente comer, porque o livramento vai depender de que eles comam. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o livramento, e de fato o livramento dependia de que eles comessem naquele momento. Durante as tempestades da vida, nós somos tentados a não acreditar em Deus, a não acreditar que Ele está cuidando da nossa vida. Sentimos-nos fracos, sentimos-nos angustiados. Mas é verdade que quando parece que tudo é o fim, Deus nos manda comer, Deus nos manda levantar, e Deus profetiza que nada nos acontecerá nos dias mais difíceis da nossa vida. Que bom saber que no tempo da tempestade o Senhor nos manda comer, o Senhor nos manda levantar, e o Senhor profetiza sobre a nossa vida de que os dias difíceis vão passar. As tempestades da vida são uma grande oportunidade para termos a certeza de que Deus cuida de nós. Se você quer ter absoluta certeza de que Deus está cuidando da sua vida, experimente isso no tempo da tempestade. Às vezes, nas nossas tempestades, pessoas nos abandonam, pessoas nos decepcionam, pessoas nos deixam, mas Deus nunca faz isso. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando da sua vida quando você perde um ente querido. Deus está cuidando da sua vida quando você recebe a notícia de uma enfermidade incurável. Deus está cuidando da sua vida quando você perde um emprego. Deus está cuidando da sua vida quando você enfrenta relacionamentos destrutivos. Deus está cuidando da sua vida quando você está mergulhado no pecado. E a Bíblia diz o seguinte: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Preste atenção no que Deus ministrou ao povo: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor
ardente. Queridos, se Deus cuidou do seu povo lá no Antigo Testamento, no tempo do deserto, no tempo de calor ardente, Deus está cuidando da sua vida nesse tempo de calor ardente, nesse deserto que você está atravessando. Deus está cuidando da sua vida. O deserto é um lugar de passagem, mas a terra prometida é o lugar que Deus quer fazer você chegar. E nessa noite Deus está dizendo: meu filho, mantenha os seus olhos em mim, fixados em mim, porque eu estou cuidando de você. Você vai passar por isso aí, é necessário que você passe. Mas do outro lado você vai encontrar uma terra que mana leite e mel. Era necessário que o povo passasse pelo deserto. Eles poderiam ter atravessado o deserto em poucos dias. Deus estendeu o prazo só um pouquinho e levaram 40 anos. Porque os primeiros não acreditaram que Deus estava cuidando deles. E o que isso significa, pastor? Que quando nós não acreditamos que Deus está cuidando da nossa vida no tempo da tempestade, isso pode fazer com que algumas gerações percam a bênção do Senhor. Quantas gerações morreram no deserto? Porque os primeiros que começaram a jornada no deserto não acreditaram no cuidado de Deus. Quando você não acredita no cuidado de Deus, o problema não é só você morrer no deserto. O problema é que você leva pessoas à sua volta também morrerem no deserto. Mas Deus está cuidando da sua vida. Não estenda o prazo de sair do deserto. Deus quer que você saia em dias, mas às vezes você é tão desobediente que Deus prolonga o seu tempo de deserto, para que você aprenda a confiar nele, para que você entenda que Ele cuidou da sua vida. Aliás, Ele cuida da sua vida muito melhor do que você mesmo. Em quarto e último lugar, para lidar com as tempestades, confie que Deus quer salvar a sua vida. É isso aí. Deus quer salvar a sua vida. Lembre-se, aqueles homens precisaram o quê? Comer. Estavam sem força, 14 dias sem comer. Não aguento ficar nenhum. 14 dias. Olha que eu tenho estoque pelo menos por uns 10 dias, não tem? Tem, né? Deixa pra lá, né? Mas eles precisavam comer. Por quê? Porque Deus queria salvar todos eles. Finalzinho do texto diz assim: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Se esses camaradas não tivessem comido lá, eles iam aguentar nadar? Deus é muito sábio. Quando Deus mandar você comer, meu filho, você come, porque lá na frente você vai ver o resultado disso. E que os demais que se salvassem, uns segurando em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Olha que coisa linda. Assim todos chegaram salvos à terra. Assim todos chegaram salvos à terra. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Mas nessa jornada chamada vida, muitas vezes nós sucumbimos diante das tempestades. Mas Deus está falando ao nosso coração. Deus está soprando aos nossos ouvidos que o desejo dele é que todos se salvem. Todos. Deus quer salvar a sua vida. Pastor, está doendo.
Deus quer salvar a sua vida. Pastor, estou sofrendo. Deus quer salvar a sua vida. Pastor, as tempestades estão fortes demais. Deus quer salvar a sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que vai no fundo do meu coração. Deus quer salvar a sua vida. Pastor, estou passando por perdas significativas na minha vida. Deus quer salvar a sua vida. O navio quebrou-se e o naufrágio se revelou inevitável. O navio vai afundar. Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas Paulo anunciou a boa notícia de que suas vidas seriam poupadas. Então o centurião ordenou que os que sabiam nadar saltassem primeiro no mar, enquanto os outros deveriam usar tábuas e destroços do navio para chegarem à praia. Dessa forma, como Deus havia prometido, todos alcançaram a terra firme e em segurança. Deixa eu dizer, nessa viagem chamada vida, no meio das tempestades, uns vão pular do barco e vão saber nadar. Outros vão pular e vão precisar de segurar nos destroços. Seja lá como for, Deus o fará chegar em terra firme. Seja lá como for, porque Ele deseja salvar a sua vida. As tempestades têm abatido violentamente o barco da sua vida. Deixa eu dizer, isso não representa o fim da sua história, porque você está aqui. Definitivamente isso que você está vivendo não é o fim da sua história, porque você está aqui e, mais importante do que você, Deus está aqui. Agora, as tempestades, elas podem representar o início de um novo tempo, a partir da decisão que você vai tomar aqui nessa noite, de confiar que Deus deseja salvar a sua vida. Todas essas tempestades talvez sejam um sinal de que você precisa entregar a sua vida para Jesus, de que sem Ele não há como lidar com os ventos contrários da vida. Não há como encontrar paz no vale. Não há como experimentar conforto e consolo em momentos de perda. Não é você quem quer ser salvo por Deus. É Ele quem quer salvar você. A iniciativa nunca é sua. A iniciativa é de Deus. O maior interessado em vê-lo chegar são e salvo ao destino final é Deus. Então, meu filho, confie que Jesus deseja salvar a sua vida hoje. Ele mesmo disse o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Deus tem vida plena para você. Pastor, não tem vivido isso, mas você aprendeu nessa noite como é possível viver uma vida plena, ainda que as tempestades estejam batendo contra o barco da nossa vida. Deus tem vida abundante para você que está sofrendo, para você que está lutando, que está sendo pressionado de todos os lados, que está sem esperança, que já perdeu a alegria de viver. Confie, Deus quer salvar você. Todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar pelas tempestades. Elas são inevitáveis. O segredo em ser vitorioso é saber como lidar com as tempestades da vida. E para isso, a Bíblia revela suas verdades que são incontestáveis. Que verdades são essas, pastor? Por favor, gostaria que você se colocasse em pé. Que verdades são essas, pastor? Para lidar com as tempestades da vida, lembre-se, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Tenha coragem e creia na promessa de Deus. Esteja certo de que Deus está cuidando de você. E confie que Deus quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua vida.
Deus quer salvar a sua vida. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.